Vamos abrir a Escritura Sagrada no livro de Jó, no capítulo de número 19, do versículo de número 23 ao verso de número 29. Jó, capítulo 19, do 23 ao 29. Diz assim as Escrituras Sagradas. Há uma coisa que nós não lembramos, não oramos no momento, acho que eu nem tive a oportunidade de conversar com João Martins, né, pela oração, mas ontem uma família da nossa igreja, a família do Rubinho, da Simone, eles deveriam estar conosco, eles tiveram que levar Bia novamente para o hospital. Então Simone estava retornando, já era mais ou menos meia-noite. Eu queria pedir que vocês colocassem essa família querida nas suas orações também. Bia tem um problema de alergia, é muito sério. Então, recentemente, ela quase teve um choque anafilático por conta dessas suas alergias. Isso traz um desgaste emocional muito grande para a família. E ontem, ela, por alguma razão, ainda não sei, entrei em contato com a família, mas eles estavam muito cansados. Eles voltaram para o hospital, já era praticamente meia-noite. Então, coloque essa família diante de Deus em orações, tá bom? João também não mencionou, mas hoje é aniversário da filhinha dele. Então, um motivo de alegria diante do Senhor Deus de termos mais uma aniversariante entre nós, né? No livro de Jó, capítulo de número 19, do versículo de número 23 ao verso de número 29, diz assim: Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, e com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Se vocês disserem, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele mesmo, então tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Vamos orar? Senhor, nós louvamos-te pela bênção de podermos ler a tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração na manhã deste domingo. No nome do Senhor Jesus, o nosso Redentor, aquele que vive, que o Senhor vivifique o nosso coração. Amém. Onde é que você busca consolo e conforto nos seus momentos de frustração e nos seus momentos de dificuldades? Onde é que você encontra alívio quando você está sofrendo? Talvez algumas crianças, no momento da dificuldade dela, elas tentam buscar o consolo e o conforto nos seus pais. Normalmente, quando os meus netos estão comigo e talvez um deles caia e começa a chorar, ele logo começa a dizer, eu quero o meu papai. Ou ele começa a dizer, eu quero a minha mamãe. É como se o colo do papai, o colo da mamãe fosse o lugar onde ele vai encontrar aquele alívio, onde vai encontrar aquele conforto. Alguns outros adultos, adolescentes, jovens e adultos, eles já começam a encontrar o consolo deles nos familiares, estando próximo, a família reunida, ou então em alguns amigos, eles compartilham com os seus amigos, e alguns procuram o seu consolo até mesmo na igreja, na comunhão fraternal, nesse âmbito onde irmãos e irmãs em Cristo Jesus podem consolar uns aos outros, como diz o princípio da palavra de Deus. Mas é bem verdade, nós sabemos que alguns outros adultos, eles tentam encontrar consolo nas substâncias químicas, não é? Na bebida. Esses dias atrás eu estava ouvindo uma música country de Garth Brooks, é um cantor americano, e ele estava dizendo, eu gostei da frase, né? Diz, eu tenho amigos em low places, e ele diz, onde o whisky e a bebida afasta as minhas tristezas, os meus blues momentos away.
Eu estava me lembrando de outra música dos Beatles também, que diz assim: eu encontro ajuda com os meus, uma pequena ajuda com os meus amigos. É claro que os Beatles não estavam falando de amigos, pessoas, mas eles estavam falando de algumas substâncias químicas que eles encontravam, a little help from my friends. Algumas pessoas vão buscar, de fato, essas consolo nas substâncias químicas. A bebida, a maconha, algumas outras drogas. Onde é que você busca consolo quando você está em aflição? E é interessante porque nem sempre esses confortos humanos, de fato, respondem à dor que existe no nosso coração. Aqui nesse mundo caído, vivendo com pessoas caídas e tendo nós mesmos trazendo dentro do nosso coração alguns efeitos da queda, muitas vezes nós experimentamos algumas dificuldades que o consolo humano não é suficiente para nos ajudar. Nós precisamos de uma ajuda extraordinária. E talvez eu gostaria de observar com vocês como que esse homem, Jó, experimentou uma frustração e uma dor tão grande que ele precisava de uma ajuda muito mais do que a ajuda do conforto humano. O que nós sabemos sobre Jó? Bom, sabemos que ele era um homem riquíssimo, muito próspero, e que em determinado momento ele perdeu tudo na vida dele. Ele perdeu seus familiares, seus filhos morreram, 7 filhos foram mortos. Ele perdeu todos os seus bens, ovelhas, gado, tudo foi rapidamente, de um momento para o outro, desaparecendo. Ele perdeu os seus amigos, ele perdeu a sua própria saúde. E é muito interessante porque a Bíblia Sagrada diz que uma enfermidade o tocou e da planta do pé ao alto da cabeça, ele estava todo cheio de chagas, enfermidades, feridas. A Bíblia diz que ele pegou um caco de uma porcelana e começou a raspar as feridas do seu corpo, que era o único alívio que ele encontrava naquele determinado momento. Algumas pessoas, ironicamente, ainda brincam dizendo: mas ele não perdeu a sua esposa. Não é? Como se perder a esposa deveria ser o consolo do marido. É uma ideia totalmente anticristã, antibíblica, e quem não leu corretamente a Escritura Sagrada, porque a aflição da mulher de Jó, quando vira para ele e diz: amaldiçoa a Deus e morre, ela estava dizendo para ele: melhor eu ver você morto do que ver você dessa maneira. Somente uma pessoa que ama se sente quando ela vê a aflição do outro que está sofrendo. A atitude da mulher de Jó era muito mais benéfica do que eu e você, às vezes, vemos da primeira vista. E, às vezes, algumas brincadeiras um tanto quanto irônicas no meio evangélico também. Eu só fico pensando se o marido que faz essa brincadeira deve ter um casamento muito triste, não é? Para falar isso acerca da esposa do Jó e em referência à própria esposa dele. Mas existem. Esse texto fala desse homem que perdeu tudo. Se você quiser ter uma ideia melhor da dor desse homem, veja aí mesmo no capítulo de número 19, deve estar aberto na sua Bíblia, versículo de número 13. Ele diz assim: Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranhos, eles se afastam de mim. Ele estava dizendo: estou sozinho. Há uma verdadeira solidão nesse momento na minha vida. Se você observar ainda o versículo de número 17, ele vai dizer: o meu hálito é intolerável para minha mulher, e pelo mau cheiro eu sou repugnante aos meus irmãos. A enfermidade, a dor, aquelas feridas. E ele vai dizer até mesmo o meu hálito. Eu não consigo falar próximo à minha esposa, porque o meu hálito é insuportável para ela. Versículo de número 18, ele diz até as crianças, que naquela cultura deveriam respeitar os mais velhos e de alguma maneira prestavam uma certa honra aos mais velhos, ele vai dizer: até as crianças me desprezam. Quando eu tento levantar, elas zombam de mim. Esse era o momento em que Jó estava vivendo. E essa aflição, essa angústia tão grande, ele precisava de um consolo. Mas ele precisava de um consolo que fosse mais eficaz do que o conforto humano. Então, o que ele faz? No versículo de número 25, ele faz uma das melhores confissões, uma das melhores declarações que você poderia encontrar na Bíblia Sagrada, e é uma declaração surpreendente, porque ela vem de um crente do Antigo Testamento.
Ela não vem de um crente do Novo Testamento que já havia tomado conhecimento da ressurreição de Jesus, mas ela vem de um crente do Antigo Testamento que olha, de alguma maneira, vislumbrando a ressurreição de Jesus Cristo. E ele diz no versículo de número 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, ele se levantará sobre a face da terra. Naquele momento, o consolo de Jó era saber que o seu Redentor estava vivo. O consolo de Jó era saber que esse seu Redentor, em um determinado momento, ele se levantaria sobre a terra. É uma confissão na ressurreição do Redentor, mesmo antes do Redentor ter vindo à terra. E é uma confissão surpreendente, porque você observa o contexto em que ele viveu. Um homem íntegro, e um homem que poderia pensar que pela sua integridade, pela sua retidão, ele receberia apenas bênçãos da parte de Deus, aquele homem, Deus permitiu que o próprio inimigo tocasse na vida dele e retirasse todos os seus bens, todos os seus amigos, toda a sua saúde, toda a sua alegria nessa terra. Ainda assim, aquele homem podia declarar e confessar, dizendo: o consolo que eu encontro na minha vida é saber que o meu Redentor está vivo. É interessante, essa declaração, ela é surpreendente, porque é uma declaração que ela revela a esperança em meio a uma desgraça. Eu já disse para vocês que ele havia perdido 1.000 ovelhas, 3.000 cabelos, 500 juntas de bois. Se você considerar todos esses números, o resultado era um homem próspero. Era um homem próspero que, de repente, perdeu toda a sua prosperidade em uma época em que não existia a Bolsa ainda. Com os índices da Bolsa para dizer, olha, os índices da Bolsa caíram e tudo aquilo que você depositou para a sua aposentadoria, para a sua posteridade, para os seus filhos, tudo isso acabou. Você não tem mais nada, toda a sua segurança, ela evaporou. E naquele momento, em um momento de profunda desgraça, ele confessa essa sua esperança. Ele tinha 7 filhos, 4 filhos e 3 filhas. E todos eles morrem em uma noite, em um determinado momento em que eles estavam celebrando, realizando uma festa na casa de um dos irmãos. A posição de destaque que ele tinha na sociedade, ele também perdeu. A saúde, ele perdeu. Tumores malignos, a Bíblia diz, que tocavam desde a planta dos pés até o alto da cabeça dele. Mas essa é uma declaração muito interessante, pelo que a declaração nos ensina. Se você nunca leu o livro de Jó, eu quero apenas dar para você algumas dicas na leitura de Jó. Jó é esse livro que ele é constituído, ele é estruturado numa espécie de diálogo. Aqueles 3 amigos de Jó que foram visitá-lo, eles ficaram com ele durante 7 dias, e durante 7 dias eles não conseguiram falar nada. Tão grave era a situação de Jó. Eu creio que aqueles 7 dias foram os dias que aqueles 3 amigos foram os mais sábios, porque quando você está diante da aflição de uma pessoa, se você não fala nada, às vezes é melhor do que você falar alguma besteira. E depois de 7 dias, eles abriram a boca, e quando eles abriram a boca, toda a tolice deles começou a ser revelada, porque eles começavam a acusar Jó de algum pecado específico. Eles começavam a olhar para Jó e dizer, olha, alguém só pode estar sofrendo dessa maneira se a pessoa causou um pecado muito grave contra Deus. Jó não estava dizendo, eu não sou pecador. Em momento algum ele diz, eu não sou pecador. Ele simplesmente não queria aquela acusação de que o pecado fosse um pecado muito grave que havia acontecido. E ele começa a ser massacrado pelas palavras daqueles 3 amigos. Um amigo fala, Jó se defende. O outro amigo fala, Jó se defende. Um terceiro amigo fala, Jó se defende. Uma quarta pessoa que estava por ali se achou no direito de falar também e acusou Jó mais uma vez. Então, todo o livro de Jó é essa estrutura de diálogo onde nós estudamos sobre onde está Deus quando nós sofremos.
Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Quando é que Deus intervém na nossa angústia e na nossa aflição? Se você alguma vez já se perguntou algumas dessas questões, volte-se para o livro de Jó e você vai encontrar aqui um verdadeiro compêndio de sabedoria que vai lhe ajudar a responder algumas dessas perguntas. No capítulo de número 19, é algo muito interessante, porque todo o capítulo 19, Jó está dando a resposta para um dos seus amigos chamado Bildade. Não é Beldade, mas Bildade era o nome daquele homem. E todas as vezes que aquele homem falava, ele questionava o fato de Jó ainda não ter aceitado a acusação dos seus amigos. Eu quase falei dos seus inimigos, mas é porque aqueles amigos agiam como verdadeiros inimigos, né? Então, ele questiona. E se você observar, olha, no capítulo de número 18, versículo de número 2, o Bildade começa a falar dizendo assim: até quando você andará à caça de palavras? Ele questiona, até quando isso vai acontecer? E no capítulo 19, Jó responde diretamente a Bildade. No versículo de número 2, ele diz: até quando vocês vão continuar a me atormentar? E ele começa a falar algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, ele está dizendo assim: olha, as palavras de vocês me machucam. Versículo de número 2, ele vai dizer: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Versículo 3, já 10 vezes vocês me insultaram. Em outras palavras, ele está dizendo: não basta apenas eu sofrer, não basta apenas eu ter que lidar com todas essas dores e esse desconforto físico que eu me encontro agora, não basta apenas eu ter que lidar com a dor emocional de saber que eu não tenho mais nenhum filho, não basta apenas eu lidar com essa dúvida de saber como será o amanhã, sendo que eu me tornei um indivíduo sem condições financeiras para me suportar, vocês ainda me esmagam com as suas palavras. Tem um ditado americano que diz assim: paus e pedras podem me fazer males, mas palavras não me causam mal algum. É o ditado mais mentiroso que eu já vi na minha vida. Porque palavras machucam muito mais do que paus e pedras. O machucado de paus e pedras podem quebrar os meus ossos e afetar a minha pele, mas as palavras, elas descem para o mais íntimo do meu coração. As palavras, elas mexem comigo, e o texto aqui, Jó diz: as suas palavras me esmagam. Vocês me esmagam pelas palavras de vocês, porque eram palavras injustas, eram acusações injustas naquele momento. Uma outra coisa que Jó reclama, ele reclama pelo fato de Deus não intervir na vida dele, ele não entendia isso. Do versículo de número 6 em diante, nesse capítulo de número 19, ele está dizendo: olha, saibam que Deus foi injusto comigo, ele me cercou com a sua rede. Ele está dizendo: eu não entendo porque Deus não me ouve. Eu não entendo porque Deus não atenta para mim. Eu não entendo por o fato de que Deus está tratando comigo como se eu fosse o inimigo dele. E aqui é uma coisa muito interessante, porque você sabe a razão pela qual Jó estava naquela condição, mas Jó não sabia. Eu e você lemos o livro bíblico e sabemos: foi Satanás que causou tudo isso. Quando Satanás compareceu diante de Deus e quando Satanás acusou Jó, o Senhor Deus acreditou tanto em Jó, que Deus disse: Satanás, pode tocar na vida dele, e eu tenho certeza que ele não blasfemará contra mim. Foi Satanás que apareceu ali acusando Jó diante do Senhor Deus. E aqui é uma coisa muito interessante para eu e você lembrarmos, porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que lá no Éden, nos primeiros capítulos da Bíblia, estava lá o homem e a sua mulher, com todo aquele conforto, desfrutando do Éden, desfrutando da comunhão com Deus. Satanás chegou ali e Satanás acusou Deus para a mulher. Lembram? Satanás diz assim: é assim que disse Deus, não poderás comer de toda a árvore do jardim?
E quando Satanás acusa Deus para a mulher, quando Satanás diz, Deus sabe que no dia que vocês comerem da árvore, do fruto proibido, vocês serão como Deus, em outras palavras, ele não quer que vocês sejam pessoas felizes. Quando Satanás acusou Deus diante do homem, o homem acreditou em Satanás. A mulher acreditou em Satanás e ela pecou. Mas quando no livro de Jó, Satanás aparece diante de Deus e acusa Jó para Deus, Deus diz, eu não acredito em nenhuma palavra que você está dizendo, Satanás. Eu prefiro acreditar em Jó. Você pode ir, você pode tocar na vida dele, você pode tirar os bens dele, você pode tirar a saúde dele, e eu tenho certeza de que ele não blasfemará contra mim. Incrível. Satanás acusa Deus para o ser humano e o ser humano diz, sabe que você tem razão? Satanás acusa o ser humano para Deus e Deus diz, você não tem razão. E eu vou acreditar em Jó. E Deus permitiu que Jó estivesse naquele momento, mas Jó não sabia do cenário. Eu e você sabemos do cenário. E Jó, então, ele começa a dizer, Deus está sendo injusto comigo. Deus está me tratando como se eu fosse o inimigo dele. Deus está me tratando como aquela pessoa que caça um animal e joga sua rede, prende esse animal e puxa esse animal. Versículo de número 6, ele diz, o Senhor me cercou com a sua rede. Ele diz que a aflição dele é causada pelo próprio Deus. Você pode questionar a teologia de Jó, mas eu digo para você que a teologia de Jó era uma boa teologia. Não existia nada do sofrimento de Jó que estivesse fora do controle da soberania de Deus. Jó sabia que, em última causa, ele só estava sofrendo porque Deus havia permitido. E Satanás, por ser Satanás, não tinha nenhum poder, nenhuma autoridade para tocar na vida dele. Mas ele está dizendo, o Senhor Deus me causou essa aflição. Eu gosto de uma ilustração sobre a vida de Charles Spurgeon, aquele pregador britânico que tinha muitos males, muitas enfermidades. Ele era acometido por depressões contínuas e às vezes ele tinha que se retirar da igreja dele para ficar meses e meses tentando lidar com aquela depressão. Ele tinha enfermidades horríveis. E um dia um membro da igreja chegou para ele e disse assim, não deve ser terrível que o Senhor, tendo um ministério tão abençoado, tão rico, Satanás ainda tenha o controle sobre a sua enfermidade. Não deve ser um tormento para a sua vida. Ele diz, tormento? Seria verdadeiramente um tormento. Seria algo insuportável se eu imaginasse por algum segundo que os meus males estão fora do controle de Deus e que Satanás é superior a Deus. Seria alguma coisa horrível, terrível. Mas agora o texto bíblico, quando fala sobre Jó, Jó está dizendo, eu sei que a minha aflição, em última causa, está no controle de Deus, e foi Deus quem permitiu. Mas ele começa a falar também um pouquinho sobre a aflição causada, e aqui ele torna-se um tanto quanto gráfico, como eu já disse para vocês. Ele diz, o meu hálito é horrível. Ele fala, eu tenho debilidades, eu não consigo me levantar. E ele vai dizer no versículo de número 20, olhe para a minha pele, os ossos se apegam à pele da minha carne. Eu escapei só com pele, com a pele dos meus dentes. E é engraçado, porque aqui, quando você lê da Bíblia, na versão do King James, em inglês, tem uma expressão muito comum no sul dos Estados Unidos, quando as pessoas perguntam, e aí, você está bem? E a pessoa responde, I'm hanging there by the skin of my teeth. Eu estou me suportando pela pele dos meus dentes. E essa expressão, pela pele dos meus dentes, vem de Jó, capítulo 19. Todas as pessoas que leram e liam a Bíblia naquele momento, a Bíblia impactou até a cultura, não é? Então, as pessoas liam aquele versículo e é justamente isso. Ele está dizendo, eu escapei só com a pele dos meus dentes. Pele dos dentes. Naquela época, eles nem faziam tratamento com porcelana, como vocês fazem hoje, e colocam esse brilho lindo que vocês têm no sorriso de vocês. Ele diz, pele dos dentes, ele diz, eu não tenho mais nada. Dá uma olhada na minha situação, eu estou raquítico aqui. Mas em meio àquela situação, ele diz, eu não estou desesperado.
Eu não me dei por vencido ainda. Eu não estou arrasado. Eu nem vou pensar em tirar a minha vida, como algumas pessoas chegam a fazer. Mas ele vai dizer, deixa eu dar para vocês a razão do meu consolo. Versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive. E aqui eu queria trazer algumas lições para a nossa vida. A fé de Jó no Redentor vivo capacitava a lidar com a sua aflição. As palavras dos seus amigos o atormentavam, elas o massacravam, elas o humilhavam. Ele se sentia injuriado. Era uma hora terrível da aflição. Mas, naquele mesmo momento, ele se sentia até atacado por Deus. Mas, naquele momento, ele dizia, o que me mantém de pé, o que me mantém vivo, é a minha esperança no Redentor que está vivo. Ele estava dizendo, toda essa minha aflição e todo essa minha angústia é a causa de eu não entrar em desespero. Eu não sei se você já observou na Bíblia Sagrada como que alguns servos de Deus lidaram com a sua angústia e com a sua aflição. Deixa eu lembrar de vocês do apóstolo Paulo, que em uma determinada ocasião, depois de receber uma quarentena de chicotadas, de ser colocado numa prisão, de ser preso ali com algemas naquela prisão, ele ainda cantava hinos, louvando o Senhor Deus. Atos capítulo 16. Você vai dizer, que ilógico! A lógica é que a esperança dele estava na redenção. Deixa eu lembrar a vocês do momento em que Pedro foi condenado à morte. O mesmo apóstolo Pedro, não está na Bíblia, mas o historiador Eusébio, da igreja primitiva, diz que naquele momento em que Pedro foi condenado à morte, para zombar de Pedro, eles condenaram Pedro à morte em uma cruz. E Pedro apenas disse, eu não sou digno de morrer como morreu o meu Salvador. E eles então disseram, tudo bem, nós te crucificamos de cabeça para baixo. E ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Deixa eu lembrar vocês da morte do apóstolo Paulo, que por ser um cidadão romano, ele teria que ser decapitado. E ele foi. Mas a esperança dele estava no Redentor vivo. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Onde é que estava o consolo de Jó? Não na sua circunstância, mas na fé do Redentor vivo. E aqui uma coisa muito interessante, é bem verdade que algumas pessoas se aproximam de Deus para receber alguma coisa de Deus. Eu chamo isso de fé comercial. É aquele que às vezes busca a Deus, entrega o dízimo, vai à igreja, porque ele quer receber alguma coisa de Deus. E quando ele não recebe aquilo que ele quer de Deus, ele abandona a igreja, ele abandona os caminhos do Senhor. Essa é uma fé comercial. Jó não tinha essa fé comercial. Se Jó tivesse a fé comercial, ele teria blasfemado contra Deus e morrido, como a esposa dele o mandou fazer. A fé de Jó era uma fé relacional. E ele diz, eu sei, eu tenho a convicção, eu tenho a certeza, o meu Redentor vive. E essa fé no Redentor vivo, que o capacitava a lidar com aquelas angústias. A minha pergunta para você nessa manhã é o que capacita você a lidar com as aflições que você encontra nessa vida? O que capacita você a lidar com as fases ruins e de sabores que você tem na sua vida? A segunda coisa que você observa aqui, a fé de Jó no Redentor acabava orientando e controlando até os desejos dele. Se você observar no versículo de número 20, ele vai falar um pouquinho, aliás, versículo 21, ele vai falar um pouquinho do que ele deseja de fato. Ele vai dizer assim, tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim. Aqui é uma ênfase, 2 vezes ele vai dizer, tem pena. A palavra que aparece aqui no original, tem misericórdia de mim.
O que ele deseja de fato? O que ele mais deseja na sua vida é misericórdia. Misericórdia significa aquilo que você não merece. Você receber aquilo que você não merece. Jó estava dizendo, olha, se eu for lidar com merecimento, talvez eu mereça toda essa aflição e mereça até o pior do que isso. Talvez eu mereça até mesmo o inferno. Mas não tratem comigo de acordo com os meus merecimentos, tratem comigo com base na misericórdia. Tenham misericórdia de mim. E era a misericórdia que ele buscava dos seus amigos, e mais tarde ele vai buscar a misericórdia do próprio Deus. E no versículo de número 23, ele vai dizer, quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera elas fossem gravadas num livro, ou até mesmo esculpidas numa rocha. Quem dera essa minha confissão, essa minha declaração de fé pudesse ficar para a geração futura. Quem dera outras pessoas soubessem e ouvissem o que de fato eu creio. As palavras de Jó não foram gravadas numa pedra, mas foram gravadas nas Escrituras Sagradas, e elas estão aqui para que eu e você saibamos que o desejo dele de fato se cumpriu. Eu e você podemos saber a confissão dele, os desejos dele eram orientados pela sua esperança, porque ele acreditava no Cristo vivo. Ele queria que a sua confissão ficasse para uma geração posterior. Quando você está passando por angústia, por aflição, o que você deseja? Mas em terceiro lugar, eu quero que você observe que a fé de Jó, ela se alicerçava pelo que ele conhecia sobre Deus. Versículo de número 25, ele usa uma expressão muito interessante quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. A palavra Redentor, no hebraico, é Goel. Goel. Goel, em hebraico, significa um amigo próximo, um amigo de sangue. Esse amigo próximo, no Antigo Testamento, ele era responsável por algumas coisas. Por exemplo, se alguém tirava a vida de uma pessoa por maldade, alguém assassinava o outro, o Goel era aquele que haveria de vingar o amigo, o irmão, o pai morto. Ele tinha todo o direito, ele poderia sair e vingar, porque ele era o amigo próximo, ele era o irmão mais próximo, ele era o parente mais chegado, ele era o parente de sangue mais chegado. Então, se alguém injustamente tirou a vida de uma outra pessoa, o parente mais chegado tinha o direito de ir lá e tirar a vida daquela pessoa. Se alguém ficasse endividado, vamos imaginar que o seu apartamento, tal, a sua renda, o seu trabalho, você ficou endividado. O seu amigo mais próximo era aquele que iria lá e pagaria a dívida para você. Vamos imaginar que uma mulher ficou viúva, então ela ficava desamparada, ninguém mais olharia para ela. O amigo mais próximo, o parente mais próximo, se casaria com ela e cuidaria dela o resto da sua vida. Foi isso que Boaz fez com Ruth. Boaz, a palavra diz, foi o Goel de Ruth. E agora, quando Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor, ele está dizendo, eu sei que Deus é o meu parente mais próximo. Eu sei que Deus é o meu defensor. Eu sei que Deus é o meu Goel. Eu sei que Ele é o meu Redentor. Eu sei que Ele vai se levantar, Ele vai me vingar de tudo isso que eu estou sofrendo. E aí Ele vai dizer para os amigos dele, olha, tomem cuidado. Versículo de número 29, Ele vai dizer, há um juízo. Vocês estão me afligindo, esmagando com as palavras de vocês. Mas Deus é o meu Goel. Por que Jó poderia, de fato, ter tanta alegria em meio à sua desgraça, e ele ter esperança em meio à sua desgraça? Porque ele sabia quem era Deus. Deus era o amigo próximo. Deus para ele era o Emanuel. Deus para ele era o socorro bem presente. Deus para ele era aquele que haveria de tomar a sua vingança e haveria de livrá-lo da sua dor. A esperança dele não estava fundamentada nele mesmo, na sua justiça. Estava fundamentada em Deus, no Senhor Deus. A minha pergunta para você nessa manhã,
quando você passa por angústias e quando você passa por aflições, você tem uma noção clara e correta quem é Deus para você? Eu gosto de uma frase de João Calvino, e por favor, preste atenção nela. Ele diz: Deus muitas vezes nos destitui do apoio humano para que possamos vê-lo melhor. Incrível! Deus muitas vezes nos tira todo o socorro humano e terreno para que nós possamos vê-lo melhor. E era isso que Jó estava vendo naquele exato momento. A minha fé é uma fé viva, porque a minha fé é uma fé naquele que é o meu parente chegado. E quarto e último lugar, a fé de Jó era uma fé viva, porque era uma fé que permitia com que ele visse além dessa vida. Então ele vai dizer, versículo de número 26, depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, eu verei a Deus. A fé de Jó o possibilitava acreditar que a vida não consiste apenas nos dias aqui sobre essa terra, mas a vida continua. A fé de Jó o possibilitava acreditar que mesmo depois de morto, ele ainda poderia abrir os seus olhos e ele veria a Deus face a face. Por isso, em meio àquela desgraça e àquela dor dele, ele encontrava consolo, ele encontrava conforto. Quando eu e você pensamos que a nossa vida consiste apenas nas coisas dessa vida, apenas nos bens que nós temos, nos amigos que nós temos, na família que nós temos, e nós não temos uma visão da eternidade, qualquer sofrimento nessa vida torna-se insuportável. Mas quando nós olhamos para as coisas dessa vida, inclusive para a aflição, sob os olhos da eternidade, nós podemos dizer, está doendo, eu estou sofrendo, eu estou sangrando, mas eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois de revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, eu mesmo verei a Deus. Deixa eu dar uma ilustração para vocês. Nós temos alguns hinários na igreja, nós não temos utilizado muito os nossos hinários, depois da geração visual, não é? Nós colocamos nossos cânticos e às vezes colocamos nossos hinos no telão e nós cantamos o que está no telão. Mas se você tiver algum inário, ou tiver a oportunidade de olhar o inário da igreja, não leve para sua casa, não estou dando inário para ninguém, mas deixa aqui na igreja. Olha, veja aqui, deixa aqui, ou então você compre um para você, lá para a tua casa, beleza? Mas se você der uma olhada nos hinos, dê uma olhada em quem escreveu alguns desses hinos. Muitos deles foram escritos por uma mulher chamada Fanny Crosby. Fanny Crosby era cega. Ela era cega. Por algum erro médico, alguma coisa ocorreu que logo da infância ela perdeu a visão e ela não conseguiu mais ver. Mas mesmo sendo cega, ela compunha vários hinos de louvor e de adoração a Deus. Um dia uma pessoa virou para ela e disse assim, Fanny, deve ser uma coisa terrível. Você é uma pessoa tão talentosa, uma poetisa brilhante, compondo todos esses hinos, e você não poder ver nada desta vida. De vez em quando você não fica assim um pouco chateada com Deus, por Deus ter dado para você essa cegueira? Ela diz, chateada? Chateada coisa nenhuma. Quando eu morrer, e quando eu chegar nos céus, e quando os meus olhos se abrirem, a primeira pessoa que eu de fato verei em toda a minha existência será Deus. Coisa fantástica, não é? Você passar pela vida com essa perspectiva. Os meus olhos serão abertos. E a primeira coisa e pessoa que eu verei, o primeiro brilho, será o brilho da glória de Deus. A fé de Jó era surpreendente. Porque Jó acreditou no Redentor vivo e ressurreto, mesmo antes de Jesus ter vindo. Eu e você
estamos numa situação melhor, porque o Redentor já veio, ele já ressuscitou, e hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus. Eu quero que você saia daqui nesta manhã, tendo na sua mente não apenas a reflexão desta fé surpreendente de Jó, mas eu quero que você leve para sua casa algumas verdades. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. A ressurreição dele foi a ressurreição das primícias. Significa que outros frutos, a minha ressurreição e a sua, também vai acontecer. A ressurreição de Cristo revela para mim e para você o que Cristo está fazendo por nós nesse exato momento. No texto da nossa liturgia diz que ele vive para interceder pelos que se achegam a ele. A ressurreição de Jesus Cristo anuncia que toda a graça que eu e você precisamos, toda a bênção que eu e você precisamos para viver daqui até aquele momento em que Jesus voltará, já é nosso, porque Jesus já conquistou. Você nunca ficará desamparado. E a ressurreição de Cristo significa que eu e você sempre temos razão para estarmos alegres, mesmo em meio à nossa desgraça. E nós podemos dizer como Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a pele. E eu mesmo, nessa pele do meu corpo, verei a Deus. Se você tem essa fé no Redentor vivo, você é capacitado por Deus para lidar com as frustrações dessa vida. Se você não tem ainda essa fé no Redentor vivo, você é a pessoa mais miserável que existe nesse universo. Porque você não tem consolo eterno. O seu consolo é apenas para essa vida. E essa vida não é suficiente para trazer para você o conforto que o seu coração precisa. Porque você foi criado para a eternidade. E você necessita de um Redentor que te garanta a vida eterna. E eu convido você a refletir sobre isso, a orar e a pedir a Deus e ao próprio Senhor Jesus Cristo: ó Deus, transforma o meu coração, transforma a minha vida. Eu tenho tido consolos materiais, mas eu necessito desta fé que Jó teve, a fé no Redentor, a ponto de saber, ele é o meu Goel. Ele é o meu parente mais próximo, ele é o meu irmão mais velho, e ele ressuscitou, e por fim eu ressuscitarei.